Paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero contar aqui um testemunho para poder mostrar para vocês que a batalha espiritual ela é real. Ela existe e eu tive uma experiência, dentre outras, claro, muitas, mas essa aqui eu achei interessante para poder compartilhar com os nossos irmãos. Antes de tudo, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço porque Tu és soberano e na Tua soberania decidiu nos escolher. Tu és glorioso. Obrigado pela morte do Teu Filho Jesus, porque Ele sim foi que nos resgatou. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, estou aqui hoje para contar não é um testemunho, porque por aí tem muitos testemunhos. São testemunhos falsos, né, pseudos testemunhos, que na realidade são para agradar a plateia. Mas não, eu estou contando aqui, eu vivenciei isso. Eu não vi contar por terceiros, nada disso. Foi algo que aconteceu comigo. Bom, o que ocorreu? Eu tinha vindo da empresa, trabalhei, foi 2 horas da tarde, tinha largado o serviço e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, por volta de 2 horas, eu senti um desejo grande de visitar um irmão, um ancião, que eu sempre gostava de me sentar com ele para poder conversar. Ele já não mora mais na minha cidade. E de repente eu senti um desejo imenso de orar antes de ir para a casa dele. E aí botei meu joelho no chão, fiquei orando. E quando deu volta de 4 horas da tarde, eu levantei da oração, pensei comigo, vou sair de casa e vou visitar o meu irmão, conversar, ser aconselhado. Então o que acontece? Quando eu saio de casa, na esquina da rua que eu moro, morava um jovem. E quando eu estou saindo de casa, senti um desejo imenso de antes de ir na casa do ancião, que eu iria visitar, que ficava na esquina oposta, de ir conversar com esse jovem. A casa que ele mora é uma casa que ficava um nívelzinho abaixo da rua. Então, para poder chegar na casa, eu tinha que descer uma escada até chegar na casa dele. O que acontece? Ele estava em cima, no nível da rua. E quando ele me viu, ele olhou. E quando ele me viu que eu estava dirigindo para ele, ele desceu. Antes de descer, ele jogou alguma coisa na rua, que depois eu soube, né, pelas pessoas que estavam ali na rua, que era carne crua, carne crua. Ele aí desceu, eu fui em direção a ele e fiquei na parte de cima, ele na parte de baixo. E aí eu queria falar com ele, claro, desci até a parte em que ele estava embaixo. A questão é, no momento que eu fui em direção a ele, não sabendo de nada, fui saber depois, ele estava, durante aquele período, falando mal dos cristãos da rua. Esculhambando os crentes, falando mal dos crentes. E eu não tinha noção de nada, não sabia de nada. Estava assim, desabafando. E quando ele me viu em direção a ele, ele desceu, porque ele sabia, claro, eu morava aqui na rua, que eu era um desses. Eu não sei o que ele estava pensando, mas ele desceu. Quando ele desceu, eu fui atrás dele. E aí eu sentei de frente para ele, num batentezinho, ele mais ou menos uns 2 metros de alguma coisa, em torno de 3 metros. Diferença entre eu e ele. E aí eu falei para ele sobre Jesus. E aí quando eu comecei a falar a ele sobre Jesus, ele começou a me olhar com um olho assim, um olhar um pouco diferente. E eu senti que ele não estava bem, assim, meio que um olhar com raiva, né? Aquele olhar com ódio. E esse jovem, gente, é assim, só falar para vocês que depois eu conversei bastante com ele. Esse jovem, ele era adébito, ele fez pactos, era adébito do movimento que adora o demônio, ou os demônios. Você tem noção? Na fachada da casa dele, bem grande,
De forma que quem passasse na rua via. Bem grande estava escrito lá, bem grande na fachada da casa dele. Satanás é o Senhor. Né? Escrito bem grande lá. Letras garrafais. Satanás é o Senhor. E depois, conversando com esse jovem, vocês terem noção, ele começou a me contar a história da vida dele. Ele disse que tinha ido em cemitérios fazer pactos. Ele me disse isso aí. Isso eu falo diante de Deus. Me disse que tinha ido matar virgem lá. Ele disse que tinha sacrificado demais, bebido sangue e matar virgem para fazer pactos pesados com o reino das trevas. Enfim, o testemunho dele, foi o que ele me falou. E ele xingava muito e ficava dizendo que o Satanás era o senhor dele, coisa assim, barbárie mesmo, no âmbito espiritual. Então o que acontece? Ele, quando me viu, desceu, eu desci atrás. Quando desci atrás, eu sentei no batentezinho, mais ou menos como eu falei, uns 2,5 metros, 3 metros dele, e comecei a falar de Jesus. Gente, eu estou falando de Jesus para ele, e como eu tinha que visitar um ancião, eu disse para ele, ó, eu tenho que ir visitar uma pessoa, depois eu volto para a gente conversar mais. Levantei, eu fiquei de pé. Quando eu fiquei de pé, ele estalou 2 olhão e gritou bem alto, tem um ser de branco do teu lado direito. Foi lado direito. Aí ele se assustou assim e falou bem alto. Eu não estava vendo ninguém, mas ele viu. De repente ele gritou mais forte ainda, tem outro do teu lado esquerdo, um ser de branco. Aí eu entendi logo que eram os anjos do Senhor que estavam em minha volta. E aí eu olhei para ele assim, ele estava assustado, muito assustado. Eu fiz menção em direção a ele para poder pegar na mão dele para poder sair, de forma educada. Quando eu dei um passo em direção a ele, gente, esse rapaz se desesperou. Não, 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 não venha, não venha. Não encoste perto de mim, não venha tocar em mim. Porque eu não sei o que é que esses seres que estão com você vai fazer comigo. Não venha. Aí eu parei porque ele desesperou mesmo, foi um negócio incrível. Eu parei. Quando eu parei, ele virou e falou assim, olha, aquele que eu sirvo, aquele a quem eu sirvo, juntamente com aqueles que estão comigo aqui neste momento, eles estão aqui, você não está vendo não, ele falou assim, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui, estão falando comigo. Eles queriam que eu fosse lá dentro, pegasse uma faca e vinsse até aqui e derramasse seu sangue na porta da minha casa e bebesse o seu sangue aqui na porta da minha casa. Ele falou assim para mim, gente, que queria, que os demônios queriam que ele pegasse uma faca, me esfaqueasse e bebesse meu sangue na porta da casa dele. Aí ele parou assim, olhou e falou assim, mas aquele que você serve, apontou para cima, aquele que você serve, enviou 2 que não deixa aqueles que estão comigo tocar em você. Gente, a batalha espiritual é real, gente. É coisa séria. Olha o testemunho vasto que a gente tem com experiência com expulsão de demônios. Mas isso aqui foi assim, foi algo assim muito, muito importante para a minha vida espiritual. Para você compreender que a batalha espiritual existe e que Deus, o nosso Deus, Ele cuida dos seus. Ele tem lhes guardado. Agora fique atento, porque a batalha espiritual é real. O inimigo está sempre batalhando, preparando ciladas para você, para nós, aqueles que servimos ao Senhor. Mas aquele que nós servimos, como disse ele, o nosso Deus, o nosso Yud Rei, Vav Rei, o nosso Senhor Jesus, ele nos guarda. Mas fiquemos atentos porque a batalha é real, ela existe, eles estão aí para tentar para a nossa caminhada, a nossa marcha, conduzir o máximo possível de pessoas à perdição. E nós temos que batalhar esta batalha e sabemos que nós não estamos só, que o Senhor tem enviado os anjos dele para nos guardar e o próprio Senhor, se isso for necessário, como foi lá naquele caminho de Damasco, ele vai descer para dar vitória ao seu povo. Amém?
Que o Senhor continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.